Nós vivemos em uma sociedade capitalista focada na obtenção do lucro e na tentativa de potencializar receitas e faturamento. A máxima vale para o agronegócio, para o setor industrial, para o mercado de comércio e de serviços, sobretudo quando se estabelecem negociações com os clientes e fornecedores de insumos. Quais seriam as melhores estratégias para potencializar resultados e melhorar o relacionamento desenvolvido? Quem nos auxilia nessa tarefa é o consultor empresarial Cher Soares, que está na ponta da linha. Tudo bem, Cher? Boa tarde. Oi, Patrícia. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. Atualmente, que leitura pode ser feita do relacionamento entre empresas e empresas e entre essas empresas e os clientes? Como é que você analisa a situação? Olha só, se a gente fizer uma análise histórica rápida e der uma olhada na linha do tempo, a gente vai ver que tem um pêndulo aí com uma mudança de poder, né? Se no passado o consumidor praticamente tinha que se sujeitar às poucas opções que ele tinha à sua disposição, hoje são as indústrias que precisam disputar cada centavo do bolso do consumidor e cada consumidor. A gente já teve uma época onde as empresas não vendiam para determinados clientes, não vendiam para determinados varejos, não queriam determinadas pessoas, porque havia poucas opções. E hoje a gente vive um mercado de hiperopções, de aumento de competitividade, de ascensão de renda, e nesse sentido o consumidor precisa ser disputado, e aí as empresas precisam oferecer um nível de serviço, de atendimento que consiga diferenciá-la e colocá-la ali no banco de seleções do consumidor. E aí, qual é a dica? Quais devem ser as estratégias para atrair os compradores e fidelizá-los com determinada marca ou determinada tendência? Uma parte importante da estratégia é que qualquer que seja a empresa e qualquer que seja o segmento, ela tem que ter bastante clareza a respeito do seu target, né? A respeito do seu alvo, a respeito do perfil desse público-alvo, para que eu possa montar uma estratégia e uma estrutura de vendas muito compatível com esse perfil. E nesse sentido, uma vez que eu tenho mapeado quem é esse meu perfil, quem é esse meu público-alvo, eu preciso de uma estrutura de vendas, de uma equipe de vendas com profundo nível de conhecimento a respeito desse perfil, para que possa haver ali um processo de sintonia e que para que possa haver uma consultoria para clientes. Porque, veja, todos nós, inclusive, como consumidores, nós gostamos de comprar, todos nós, mas raramente a gente gosta que alguém nos venda alguma coisa à força, na base da empurroterapia, na base, de fato, da famosa encheção de saco. E se eu gosto de comprar, o papel dessas empresas é ajudar esse consumidor a comprar. A melhor estratégia continua sendo aquela história de que o cliente tem sempre razão. Além disso, a gente sabe que o cliente quer comodidade, bom tratamento. O que mais? O que mais as empresas devem pensar? Olha, nem sempre o cliente tem sempre razão, mas é importante que o cliente sinta que no final ele está certo. O que ocorre é que o cliente nem sempre consegue expressar com tanta clareza quais são as suas necessidades. O cliente, às vezes, eles têm desejos, eles têm necessidades ocultas e cabe à empresa entrar num processo de diagnóstico, de aprofundamento a respeito de estilo, de gosto, para que se planeje uma abordagem que permita que este cliente, de fato, se sinta atendido no conjunto das suas necessidades. Se eu pudesse resumir, eu diria que talvez a melhor estratégia hoje seja a de criar experiências de compra para o cliente. Ao invés de vender para ele, criar uma boa experiência de compra e de consumo, que tem sido, inclusive, a estratégia de sucesso de muitas empresas. As mesmas regras valem para bancos e órgãos que concedem crédito? Sem dúvida, sem dúvida. Valem para bancos, órgãos que concedem créditos e até para segmentos inusitados, inclusive. Por quê? Porque hoje, se você, por exemplo, está falando do mercado financeiro, de serviços financeiros, você tem um perfil de clientes muito diferente e, evidentemente, cada banco tem o seu nicho, tem o seu posicionamento, tem as suas linhas de negócio. E nós, como consumidores, precisamos, na verdade, de consultores financeiros que nos ajudem a definir o que fazer melhor com o nosso dinheiro, onde investir, de acordo com o meu perfil, se eu sou mais conservador, se eu sou mais arrojado e assim por diante. Então, nesse sentido, conseguir criar uma experiência de compra e de consumo para o cliente, lastreada por bastante conhecimento técnico, e essa abordagem de consultiva para o cliente faz bastante diferença.
Queria que você falasse um pouquinho sobre o papel assumido pelos gestores da empresa e pelos funcionários. Aliás, como é que deve funcionar o relacionamento e as formas de motivação dos funcionários que atuam naquele espaço? Essa é uma pergunta muito interessante, Patrícia, pelo seguinte: a área de vendas, historicamente, ela foi muito doutrinada a ter aquele brilho no olho, aquele sangue no olho, aquela coisa de ir para cima e vender, e vender, e vender, e às vezes vender a qualquer custo. Isso é muito positivo do ponto de vista de performance, do ponto de vista de entusiasmo, mas cria alguns efeitos colaterais. Quais são eles? Você acaba, em algum momento, tendo exércitos de vendedores que querem mais ganhar a briga do que ganhar o jogo. Então, às vezes, para que eu faça uma boa venda, uma boa venda para mim, como cliente, nem sempre acaba sendo uma boa venda para mim como vendedor, nem sempre acaba sendo uma boa venda para o cliente, uma boa compra para esse cliente. Então, o que ocorre? Nesse sentido, as equipes de venda precisam ter gestores que os treinem, que os direcionem sob a ordem, de fato, de ter uma abordagem cada vez mais estratégica, consultiva, de forma que eu consiga identificar o potencial do cliente, que tipo de abordagem cada cliente precisa, quanto ele pode consumir do que eu vendo, para que eu planeje uma experiência de compra, de fato, muito efetiva. Agora, o visual de um vendedor, também os termos usados por ele na hora de abordar um cliente fazem toda a diferença, né? Fazem toda a diferença, completa diferença. E a palavra de ordem nesse segmento é coerência, né? Então, é muito pouco provável que digamos que você é um profissional de uma área relacionada à beleza, relacionada a bem-estar, relacionada à saúde, é muito pouco provável que você terá grande êxito em vendas se o seu conjunto é um conjunto que transparece uma mensagem muito contrária a isso. Né? Se você está muito desgrenhado, ou se você não é uma pessoa que está ali bem apresentado. Isso vale para todas as outras áreas. Se você vende um produto de luxo, você precisa, evidentemente, ter uma coerência com o mercado de luxo. Assim como, se você vende um produto que é popular, você precisa ter um conjunto que tenha a capacidade de falar com o mercado popular, com a linguagem do mercado popular. Eu diria que uma regra importante é combater o clichê, porque na área de vendas também há muitos clichês. Perguntas e abordagens excessivamente repetitivas, superficiais, de baixo valor agregado, que mais incomodam do que ajudam. Então, nesse quesito, combater os clichês, ter uma boa apresentação pessoal e ter um repertório, um linguajar compatível com o produto que você vende, com o mercado que você está inserido e com o perfil do seu consumidor, é decisivo. Imagina que você tem ali alguém que vende produtos editoriais para escolas, e produtos que são livros e que passam, inclusive, por livros de gramática e livros de português. E essa pessoa trabalha com professores e coordenadores pedagógicos e ela fala muito errado ou escreve muito errado. Você imagina que a mensagem que ela emite acaba de forma inconsciente sendo o tempo inteiro contrária ao produto que ele vende. Então é um cuidado para se tomar sim. Sem dúvida, o vendedor ele tem que ser coerente, senão ele não convence ninguém, nem ele próprio, né? E o cliente percebe claramente isso, né? Mas você tem toda a razão. Não A gente costuma dizer que um vendedor apaixonado pelo produto que ele vende, ele já está meio caminho à frente dos demais. Por quê? Porque quando ele tem paixão pelo que ele vende, provavelmente de um jeito ou de outro ele consome um pouco aquilo que ele vende. E se ele tem paixão, isso cria um estado mental, um estado de entusiasmo, um estado de convicção que é transferido para o cliente na abordagem. E essa transferência de entusiasmo, ela é persuasiva, ela influencia o cliente a consumir por conta desse estado mental do consultor, do vendedor, consultor, que é plenamente coerente com o tipo de produto que ele está vendendo. Então imagina você, que você é de uma determinada marca de carros e você vai me vender um carro da sua marca, mas eu vejo você o tempo inteiro chegando com um carro de outra marca. Ou que você representa determinada empresa de telefonia e que você usa uma outra operadora. Ou que você representa determinada empresa de equipamentos eletrônicos, notebooks, etc., e que o seu próprio equipamento não é da mesma marca que você representa. Então, essas mensagens contrárias, mesmo que sutis, elas têm um efeito bem devastador, um potencial de sabotar, inclusive, o processo de vendas.
Tá aí as dicas do Cher Soares, consultor empresarial, falando um pouquinho sobre estratégias para agradar os clientes e potencializar as vendas. Cher, muito obrigada pela atenção com a Jovem Pan. Bom fim de semana. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. Bom final de semana. Agora 3h28.